Eu te saúdo com a paz do Senhor. O plano de livramento e o papel de Esther. Esta é a lição número 10 da classe de adultos. Texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Existe uma questão muito curiosa da parte humana que verdadeiramente é nas situações mais difíceis que nós verdadeiramente aprendemos a confiar em Deus. Por quê? Porque nas situações mais difíceis os nossos recursos não são suficientes. Então, qual é o único recurso que temos? É o Senhor. Então nós acabamos confiando nele e a depender totalmente dele. E por que dependemos somente dele? Porque, como eu falei, nós não temos mais recursos. Por que é importante falarmos assim? Porque quando nós temos uma situação que nós não temos assim grandes problemas, não é que nós deixamos de confiar no Senhor, mas como os nossos recursos nos mantêm ali numa situação confortável, nós acabamos nos deixar levar por circunstâncias. Em outras palavras, quando nós temos, além de Deus, outro recurso, nós sempre procuraremos outros recursos. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagine, por exemplo, que você está sentindo uma forte dor de cabeça. Só que você não tem como adquirir um remédio naquele momento. O que você faz? Você ora, você pede a Deus para curar aquela dor de cabeça. Porque você não tem nenhum analgésico por ali, você não tem um anti-inflamatório, que talvez pode ser um problema assim também de inflamação ou coisa do tipo. Então você não tem nenhum remédio ali. Então você ora ao Senhor para o Senhor curar a sua dor de cabeça. Agora, se você tem uma oportunidade de ter um remédio à mão, você não vai lembrar de orar, você vai tomar o remédio primeiro. Então, geralmente, é claro, existem regras, né? Existem exceções, mas de modo geral é assim que funciona. Então, é nas circunstâncias em que nós não temos recursos para termos um alívio da nossa dor de cabeça, é que nós realmente nos apegamos ao Senhor, porque Ele é o nosso único recurso. Introdução. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus, agir sob sua direção. Livramento. Quantas vezes o Senhor não tem te livrado? Às vezes você não percebe. Quando nós vemos nessa circunstância no livro de Esther, veja que o dia da matança já estava definido. O que se tinha de fazer aqui? Apenas esperar a morte. Não tinha outro recurso a fazer. Quer dizer, existia um recurso. Qual era? Buscar o Senhor. Então, quando não tem ali, no caso de morte, desse sentido, um recurso humano, o único recurso é o Senhor. E, infelizmente, muitas vezes nós deixamos que os nossos recursos nos impeçam de chegar mais a Deus. Por exemplo, eu te falei sobre a ideia da sua dor de cabeça, você tendo um remédio, você não vai orar ao Senhor. Imagina, por exemplo, que quando você tem uma dor de cabeça, você tem um remédio na mão, mas primeiro você busca o Senhor. Não seria melhor? Mas infelizmente, nós precisamos passar por situações pelas quais nós não temos recursos para buscar ao Senhor. É claro que nesse caso específico, uma questão um pouco diferente, aqui realmente eles não tinham muito o que fazer, somente buscar ao Senhor. Não existe um remédio ali naquela situação ali de Esté, Mardoqueu, de ser ali exterminados. Mas nos traz muito a ideia de que muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor. E muitas vezes nós estamos passando por situações muito difíceis pelas quais nós não temos recursos, porque quando nós tínhamos recursos, nós não buscamos o Senhor. O perigoso plano e o temor de Esther. Lamento, choro e compadecimento. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Todos nós temos
segredos. Alguns segredos bons, né? Recentemente não, já tem algum tempo, eu vi uma questão muito interessante e que parece que tem um pouco a ver com a lição de hoje, que é uma questão de que um moço, ele salvou muitas pessoas de um holocausto, lá dos judeus, ele salvou muitos judeus do holocausto. E fizeram um programa de televisão e colocaram ele num lugar, na plateia do programa, e a plateia estava repleta. Era, curiosamente, todas as pessoas na plateia eram pessoas que ele tinham salvado quando elas eram crianças. Então é um segredo bom, ele guardava esse segredo, mas a esposa dele acabou encontrando lá no porão. Ou no sótão, né? Não lembro bem. Então veja que existem alguns segredos que verdadeiramente são bons, outros nem tanto. De qualquer forma, todos nós temos segredos. Bons segredos, né? Segredos bons, que realmente vai dar orgulho das pessoas saberem que foi um segredo, e outras coisas, já outros segredos mais que tem mais vergonha. A verdade é que a Bíblia nos relata, no livro de Eclesiastes, algo muito interessante, que vai nos retratar bem essa circunstância, que é lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, lá no versículo 14, nos diz assim, ó: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, ou seja, tudo que é segredo, quer seja bom, quer seja mal. Então, a verdade é que todos nós temos segredos, e alguns desses segredos nós compartilhamos com pessoas próximas. Isso faz bem, porque tira um pouco do peso, ajuda a carregar o peso. Faz, se for um segredo muito penoso, que às vezes não é nem culpa da pessoa, mas aconteceu uma situação pela qual ela sabe de alguma coisa, de um segredo de uma outra pessoa, e ela precisa de alguma forma ajudar essa pessoa, e ela não sabe como. É claro, ela não vai relatar a pessoa para outra pessoa que ela está contando esse segredo, mas ela falou: eu estou com uma situação assim, eu preciso ajudar uma pessoa assim, assim, como é que eu faço? Você faz assim, assim, assim. Então há aqui uma questão de instrução, uma questão de segredo, mas o primeiro segredo, na verdade, apesar de ter sido revelado, não foi dito quem é. Então a pessoa nunca sabe. Então veja que a questão de contar um segredo é algo que também demanda muito cuidado. De modo geral, é melhor não contar, de modo geral. Por quê? Porque hoje em dia nós vivemos um mundo que nós sabemos pouco, né? Conhecemos pouco das pessoas, mas a verdade é que nós devemos, com uma certa cautela, contar um segredo para as pessoas, aquele segredo pelo qual nos pesa muito. Por quê? Porque nós não sabemos o dia da manhã, e nós vivemos um mundo que as pessoas parecem não compreender um ponto muito crucial, principalmente em questões familiares, de segredos de família. Por quê? Porque há situações pelas quais as pessoas padecerão na perdição eterna porque não confessou o seu pecado, não confessou o seu segredo, a pessoa que realmente deveria saber. E isto é muito perigoso. Mas, de modo geral, nós devemos sempre contar os nossos segredos a pessoas que realmente são confiáveis. Um obstáculo real. Por intermédio de ataque, Mardoqueu deixou Esté informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. É muito importante, muito interessante esse ponto, porque Mardoqueu, como era primo de Esté, era uma pessoa muito próxima de Esté, mas ele não era muito próximo do rei, mas Esté era rainha, então ela era muito próxima ao rei. Então o que ele fez? Ele usou a Esté como se fosse uma ponte, ele instruiu Esté para fazer com que o rei livrasse o povo dessa questão. Esté respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. Aqui também é uma questão muito curiosa, que mesmo ela sendo esposa do rei, ela não poderia entrar no palácio do rei sem ser chamada, ela precisava ser chamada, existia esse protocolo. E se porventura alguém entrou sem ser chamado e o rei não estendesse o cetro, essa pessoa seria morta. Então olha que situação pela qual Esté se encontrava. Ela precisava
a fazer algo para livrar o seu povo, mas olha a situação pela qual ela estava. Se ela poderia entrar ali na presença do rei e ser rejeitada. E ali o que aconteceria? Ela morreria e também todo o povo judeu. Por quê? Porque Esté seria a única pessoa, pelo contexto do livro, capaz de livrar o povo judeu. Ela era a única pessoa pela qual Deus usaria. Pelo menos ali em princípio, é claro, Deus poderia levantar outra pessoa, claro que poderia. Mas pela literatura ali do livro, pela dinâmica do livro, pela história do livro, nós vemos que verdadeiramente, se Esté padecesse ali, todo o povo judeu também pereceria. Autoritarismo e morte. O que Assuero temia, ele sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esté. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Vejam, há pessoas, situações, governos, principalmente o governo, né? O governo, de modo geral, eles são autoritários. O que é uma questão de autoritário? Autoritário é diferente de autoridade. Autoritário é quando a pessoa obriga você a fazer alguma coisa contra a vontade. A autoridade é quando você reconhece a autoridade de uma pessoa. Você sabe que ela está por uma autoridade, então você obedece. Por exemplo, o seu pastor, ele tem uma certa autoridade sobre a sua pessoa. Você reconhece essa autoridade, por quê? Porque você sabe que Deus é com ele, ele tem um chamado de pastor, então você reconhece ele como pastor porque ele é um homem de Deus. Então, quando ele fala alguma coisa para você fazer, você faz. Por quê? Porque você sabe que você está obedecendo um homem de Deus e é algo que vem do Senhor. Agora, se o seu pastor não for um homem de Deus e ele te obrigar a fazer a qualquer custo, independente se é contra a sua vontade, se é algo que principalmente, não é nem se é a sua vontade não, mas principalmente tu vê que não é algo da parte do Senhor, o que ele está sendo? Ele está sendo autoritário. E quando uma pessoa é autoritária, o que acontece? Produz inimigos. Até a pessoa com autoridade já produzem alguns inimigos, né, alguns invejosos. Imagina como sendo autoritário. Por exemplo, lá na Coreia do Norte, existe uma pessoa lá que é autoritária. Lá na Venezuela existe Nicolás Maduro. É o Maduro, que já era para ter caído esse governo dele, né? Cair de Maduro. São pessoas ditadores entre tantos outros. Então, as pessoas, quando as pessoas veem, no caso ali de Maduro, boa parte dos países do mundo estão contra a eleição dele, não reconhecem ele. Por quê? Porque ele é autoritário. Ele diz que ele ganhou as eleições e não apresenta nenhuma prova. Então tem muitas questões envolvidas, né, muitas situações, e o mundo inteiro sempre tem essa questão de voto, né, de ser ou não, de ser eleito ou não, de estar certo ou não. Sempre existe esse problema em todos os países do mundo. Isso não é exclusividade da Venezuela nem do Brasil, todos os países acontecem sempre essas questões. Então, por que as pessoas, de modo geral, não reconhecem Maduro como vencedor das urnas? Ele pode até ter vencido, mas por que as pessoas não reconhecem? Pelo fato de ele ser autoritário. Então as pessoas não querem viver uma vida de autoritarismo. Por exemplo, seu pai é sua mãe, dependendo da sua idade, se você não morava com seus pais, o que eu acho até pouco provável, mas quando você morava junto com seus pais, quando você era menor de idade, por exemplo, o seu pai pedia para você fazer uma coisa, você fazia porque você sentia nele ou na sua mãe uma certa autoridade, um certo respeito e tal. Agora, se porventura, principalmente aqui o seu pai, a mãe talvez não é muito, geralmente é mais o pai, mas se o pai for muito autoritário, você ainda pode até fazer, mas você não cria um laço de amizade com seu pai. Você cria um laço de intriga, de ser contra o seu pai. Por quê? Porque ele te obriga a fazer as coisas que é até contra o seu próprio princípio. Então, são circunstâncias pelas quais a questão de Assuero. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito autoritária. E o que acontece com o reinado dele? Produziu muitos inimigos. Apesar que, de modo geral, olhando biblicamente falando, até pelas tradições, pela época, até que ele era até um rei moderado se for comparado a outros, né? Sinopse: não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Mardoqueu convence Esté, confiando na providência divina. Esté apresentou a Mardoqueu
sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissessem a ela que não confiassem em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. É interessante a questão aqui, porque veja que quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecemos que o nosso socorro vem de Deus. Por mais que seja numa questão aqui política, né, um político que você goste muito dele, ou que tu tem muita estima por essa pessoa, ele não vai te salvar. Ela não vai te salvar. O teu socorro vem do Senhor. Lembra? Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 46:1 também vai nos dizer isso, né? Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não vamos colocar a nossa fé no homem. Nós não devemos de maneira nenhuma. A nossa fé precisa estar no Senhor. Então, por mais que uma pessoa seja muito influente, um político influente, ou um empresário, ou coisa do gênero, nós precisamos compreender que a nossa confiança vem do Senhor. Nós devemos confiar na providência do Senhor e não na do homem. Muitas vezes, né, colocamos nossa fé no homem, né, e falamos que não, eu vou... alguém me disse que vai abrir uma porta lá de trabalho na empresa dele, ele vai me colocar lá, e de repente não acontece. Por quê? Porque confiou no homem, né? É claro que nós devemos, nesse sentido, dependendo das circunstâncias, você até confia na palavra da pessoa, mas a sua fé está no Senhor, ou seja, você confia na pessoa, mas a fé está em Cristo. Primeiro Deus, depois o homem. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuasse por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deviam buscar a Deus. O que é isso? Nós devemos, por exemplo, quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico, né? Nós vamos ao hospital, nós vamos nos tratar, não é assim? Mas antes disso, nós devemos fazer o quê? Orar ao Senhor, para o Senhor dar a direção. Veja que Esther, ela pediu para que o povo jejuasse por ela. Ela ia ao rei, ela ia conversar com o rei, mas antes pediu o quê? Direção ao Senhor. Vamos jejuar pela minha vida, eu e minhas moças também vamos jejuar, todos nós faremos um jejum e depois eu estarei indo falar com o rei. Por quê? Primeiro eu busco ao Senhor, o Senhor vai me orientar acerca do que eu tenho que fazer. Depois eu vou buscar o recurso do homem, mas o meu recurso primeiro é o Senhor. Confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposta a morrer. Perecendo, pereço. Confiar em Deus não é tentar ao Senhor. Vou te dar um exemplo bem prático, que eu sempre falo aqui. Você vai passar por um lugar e você sabe que ali está acontecendo um tiroteio. Você confia que Deus te guarda. Mas se você sabe que ali está tendo um tiroteio, por que você vai passar ali? Porque Deus te guarda? Não, Deus não vai te guardar. Por quê? Porque você está tentando a Deus. Isso é tentar a Deus. Você sabe que o problema está ali, que o perigo está ali, é um perigo de vida. Então o que você vai fazer lá? Agora, se você está caminhando por um lugar e de repente acontece um tiroteio, aí você não está tentando a Deus. Por quê? Você estava passando, estava tudo tranquilo, estava tudo calmo e de repente aconteceu.
Então veja que a questão, a dinâmica é diferente. E quantas pessoas hoje estão tentando a Deus? Veja, por exemplo, alguns exemplos, né, de pessoas, por exemplo, né, pastor, eu nem sei se eu posso chamar ele de pastor, mas recentemente um pastor que dizia, né, com base lá em Marcos, né, que colocaria que as serpentes poderiam picar, que não ia acontecer nada com ele. O que aconteceu? Ele estava num culto, ele estava ministrando a palavra com um enrolado numa serpente, né, numa cobra no pescoço. De repente a cobra foi lá e a serpente foi lá e mordeu ele e matou ele. Por que aconteceu isso? Mas a Bíblia não diz que se a cobra picar não ia acontecer nada? Por que aconteceu com ele? Porque ele estava tentando a Deus. Uma coisa é uma pessoa, como foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava numa ilha, ele estava mexendo em alguma coisa, uma serpente foi lá e deu uma mordida nele. Ele morreu? Não. Por quê? Porque ele não estava tentando a Deus. Ele não viu a serpente ali. Então é nesse contexto. Uma outra coisa é a pessoa colocar a serpente no pescoço e achar que Deus vai livrar. Então isso aí está tentando a Deus. Então são situações diferentes. Portanto, quando nós vamos tomar uma decisão, nós precisamos compreender que nós vamos orar ao Senhor, buscar uma direção ao Senhor, mas será que se eu fizer isso, eu não vou tentar a Deus? Nós precisamos ter esse cuidado. Sinopse. Antes de se dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum pela causa. A propósito, há quanto tempo você não jejua? Não precisa me responder, não. É só uma pergunta para você. Quanto tempo tem que você não faz um propósito com o Senhor? Pela sua vida financeira, pela sua vida matrimonial, pela sua vida espiritual, para o Senhor te batizar com o Espírito Santo, caso você ainda não alcançou a promessa. Quanto tempo tem que você não jejuma? Não faz um propósito, né? Até mesmo para mortificar um pouco a carne. Eu vou fazer um jejum essa semana, né? E vou pedir ao Senhor algo da parte do Senhor para Deus me dar vitória, para eu ser uma pessoa mais espiritual na presença do Senhor. Quanto tempo tem que você não faz um jejum de propósito? E eu vou te lembrar que o jejum não é somente ficar sem comer e sem beber. Não é só isso. A Bíblia nos orienta lá em Isaías 58, que para mim é o melhor texto para falar de jejum, sobre como fazer o jejum. Eu vou resumir, porque na vida hoje corrida, talvez você não tenha tempo de ir lá dar uma olhada. Eu vou resumir. Isaías 58 nos diz que para eu fazer um jejum, eu preciso, além do jejum, não falar mal do meu irmão, não trabalhar, estender a mão ao próximo. Esse é o contexto do jejum. Por quê? Porque muitas pessoas fazem o jejum até direitinho, né? Não come, não bebe, mas em compensação fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal do vizinho. Deus não aceita esse jejum. Trabalha nas empresas, Deus não aceita esse negócio. Eu até já comentei aqui, vou comentar mais uma vez, até de repente sirva para você. O jejum também inclui o fato de não namorar. Me lembro que eu namorava uma jovem, eu estava novo no evangelho, e a igreja dela foi fazer um jejum. E ela comentou comigo sobre o jejum e tal, e nós namoramos, normal e tal. Dias depois ela veio falar para mim, e nós fizemos algo que nós não devíamos. E eu falei, o que foi? É que a gente namorou e eu estava em jejum e tal, e o meu pastor falou que não podia. Eu achei muito interessante, porque realmente eu não sabia. Então, realmente, até para a questão de namoro, a gente também não pode namorar. Então, veja que situação, né? Então, o jejum ele precisa ser completo. E esquece essa balela que tem hoje, nessa falácia, que hoje falam de, vou fazer jejum de doce. Então a pessoa pode comer de tudo, menos doce. Aí você não está fazendo jejum, não. Outros falam eu vou fazer jejum de internet, por exemplo. Bom, é até viável, é até bom em parte. Não é ruim, não. Mas isso não é jejum. O jejum é de fato não comer e não beber absolutamente nada. O plano, Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Vida ou morte era um grande desafio, por isso Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Olha aqui uma questão muito interessante sobre a questão de Esther. A Esther ela teve 3 preparos importantes
importante. Ela jejuou, preparou ali o jejum, proclamou um jejum. Isso foi o quê? Um preparo espiritual. Então não foi só a questão espiritual, foi também o emocional. Ela estava emocionalmente preparada, ela se preparou emocionalmente para não tomar uma decisão precipitada. E fisicamente, ela estava firme, ela estava forte, com resistência no corpo, a ponto de que ela disse o quê? Se perecer, pereci. Ou seja, ela estava emocionalmente pronta. Eu estou pronta para viver ou para morrer pela causa dos judeus. Ela estava emocionalmente forte, preparada, espiritualmente também, porque conclamou um jejum, jejuou também, e também pela questão física, apesar do jejum, ela estava fisicamente bem. Depois ela fez o quê? Aqui acontece uma questão muito interessante que muitas vezes nós não percebemos, que foi o quê? Esther, ela depois disso tudo, ela pôs a sua veste real. E a veste real aqui para nós, né, vivemos num país que não existe monarquia, né? Então a questão aqui, a veste real aqui, podemos nos dizer que pode ser aquela veste nupcial, né, que vai se preparar para encontrar com Cristo. Com Cristo. Podemos trazer essa dinâmica. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós estamos preparados espiritualmente, emocionalmente e fisicamente com o Senhor, nós devemos nos preparar para entrar na sua presença, não é com qualquer veste. E a veste aqui é mais uma veste espiritual do que uma veste propriamente dita, né? A veste, né? Não é bem assim. É claro que a gente pode até colocar também, né? Até porque, de modo geral, quando você vai falar com um rei ou uma rainha ou uma pessoa, um presidente da república, por exemplo, você não usa qualquer roupa, você precisa estar bem ataviado. Você não pode entrar na presença de um presidente da república, por exemplo, vestido de bermuda, por exemplo, ou coisa do tipo, numa colocação formal. Você precisa, talvez, se você encontrar com essa pessoa, com o presidente da república no meio da rua, do jeito que você estiver vestido, você fala com ele. Mas eu digo numa questão mais formal. Por exemplo, quando um presidente se encontra com outro presidente, como é que eles estão vestidos? Sempre de terno e gravata, porque é a forma. Então nós devemos estar bem vestidos, tanto numa questão espiritual, com as nossas vestes espirituais, como também com as nossas vestes físicas. Nós devemos estar com as nossas vestes completamente perfeitas para entrar na presença do rei. Estendendo o cetro, assentando em seu trono, melhor, sentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ele seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprido o protocolo legal. Olha que interessante. Aqui vemos o posicionamento, protocolo. Esther estava preparado no espiritual, no emocional e no físico. Mas é claro que existia o medo, existia o receio, claro que existia, é natural. Então, quando ela entrou e o Assuero estendeu para ela o cetro, ela realmente ficou muito aliviada, ela ficou muito tranquila naquele momento ali. E aqui cabe uma questão muito interessante, que é outra questão, que ele disse para ela o que? Até a metade do reino te darei. Isto é uma figura de linguagem. Não é que o rei iria dar metade do reino para ela se ela pedisse. Isso é uma forma de dizer, pode me pedir o que você quiser, que você será atendida. Então aqui, veja que o rei, ele estendeu o cetro. Por que que ele estendeu o cetro? Ele ficou alegre com a presença de Esther. Por quê? Porque era sua esposa, era sua rainha? Também, é possível. Mas não era esse o ponto principal. Era por quê? Porque ela estava preparada espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E principalmente aqui no espiritual. Ela não entrou de qualquer maneira. Tanto é que apesar dele ter estendido o cetro para ela ainda assim ela cumpriu o protocolo. Que era o quê? Tocar no cetro. Então, o que traz isso para nós? Qual é o entendimento que nos traz? Que mesmo quando nós estamos diante da nossa vitória, quando nós somos atendidos, nós devemos continuar cumprindo o protocolo.
Nós não devemos ficar, vou trazer aqui uma desobediência, não é porque eu fui atendido que agora eu serei desobediente, eu vou deixar de cumprir o protocolo, eu vou deixar de ser espiritual, eu vou deixar de estar emocionalmente preparado ou fisicamente preparado, eu continuarei sempre no mesmo posicionamento, eu não mudarei a minha forma de viver. Então, Estela cumpriu todo o protocolo. E isso aqui também traz uma outra questão, que é a seguinte, a questão da ética. O protocolo, se o protocolo diz que quando você vai fazer alguma coisa, você precisa fazer de uma certa forma específica, é essa forma específica que você tem que fazer, ainda que você tenha liberdade com o teu chefe, com o seu pastor, com aquela pessoa que você vai pedir, independente. Você precisa seguir todos os passos. Em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Quando nós estamos num lugar e o Senhor nos diz que vai nos dar vitória, geralmente nós ficamos como? Eufóricos, não? Geralmente ficamos eufóricos. Agora, aconteceu inclusive recentemente nas Olimpíadas de 2024, que está acontecendo lá em Paris, na França, uma questão muito interessante. Uma pessoa estava próxima de chegar à linha de chegada, e já, parece que foi uma mulher da Espanha, né, numa corrida, eu não sei muito, porque eu não acompanho muito, então eu só vejo alguns lances, né, algumas situações que passam em algum momento, eu não sou muito fã de televisão também. E eu achei muito interessante que quando ela estava desenrolando já a bandeira para ali curtir a sua vitória, a sua medalha de ouro, passou outra e pegou o lugar dela, o primeiro lugar dela. Por quê? Porque ela não teve cautela, ela se descuidou, ela deu a vitória já como certa. Jamais dê a sua vitória como certa enquanto ela não vem. Só dê a sua vitória como certa quando ela chegar. Quando ela chegar, aí sim você dá o culto de ação de graça, aí você fala, aí você dá testemunho. Antes disso, não faça. Por que não? Apesar do nosso Deus não precisar desse tipo de situação, existe uma questão que quando você começa a falar da sua vitória antecipadamente, antes de Deus te dar, pode ser que por alguma razão você fale para uma pessoa que não deve e acaba atrasando a sua bênção. Lembra lá de Daniel, quando Daniel orou, que a vitória demorou 21 dias? Por quê? Porque houve uma batalha espiritual. Então, nas nossas vitórias, nas nossas guerras, existe sempre uma questão espiritual. Então, nós podemos falar algo que nós não devemos. Eu vou receber tal vitória. E porque nós falamos que vamos receber essa tal vitória, não é que é uma questão de não confiar no Senhor, é uma questão humana. Então, nós falamos, então uma pessoa pode ouvir, ou até mesmo o adversário, pode ouvir e armar uma cilada para você. Então, como você está muito eufórico, porque está muito próximo da vitória, da sua conquista, você não age com cautela, você faz o que? Você abre a guarda. E nessa questão de abrir a guarda é que você perde a vitória. Portanto, se você está buscando ao Senhor por uma vitória e você sabe que essa vitória virá, porque o Senhor já te garantiu, você continua tendo cautela, continua orando, continua seguindo o protocolo. Quando a vitória chegar, finalmente, aí sim, você dá o brado de vitória, você dá o culto de ação de graça e você pode falar aos quatro cantos e continuar dando testemunho do Senhor. Sinopse: Esther teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Conclusão: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. Confiar em Deus em todas as nossas circunstâncias, em todas as nossas esferas, o matrimônio, né, a vida financeira, né, a vida econômica, né, matrimonial, né, a vida espiritual, física, ou emocional, nós devemos tudo confiar no Senhor. 1 Pedro 5,7 nos diz que lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, realmente a nossa fé está no Senhor, que nós não vamos olhar nem para um lado nem para o outro, nós não vamos duvidar no nosso coração, nós certamente venceremos. Lembra de Pedro?
Quando Pedro viu Jesus, Jesus mandou ele vir ao mar e ao encontro dele. Pedro começou a andar sobre as águas. E o que aconteceu? Pedro se deixou levar pelas circunstâncias, né, dos ventos, né, das tempestades, ou talvez ali da escuridão do mal, coisa do tipo, e começou a duvidar. O que aconteceu? Ele começou a afundar, porque ele começou a ter medo, não confiar totalmente no Senhor. Então, que nós venhamos fazer diferente, nós venhamos verdadeiramente confiar no Senhor, ainda que as questões estejam sombrias ao nosso derredor, que tudo possa estar indo contra o nosso pensamento, mas que nós devemos ficar firmes no Senhor, olhar somente para o Senhor, porque Ele certamente é o nosso autor e consumador da nossa fé. Revisando o conteúdo, número 1, compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Os Romanos 12:15. Aqui eu vou falar aqui um outro ponto, que eu acabei não falando lá na hora, é que nós devemos sim, eu falei que confiar hoje em dia é um pouco difícil, e realmente é, mas quando nós temos pessoas certas pelas quais nós podemos confiar, nós devemos confiar os nossos segredos a essas pessoas, pessoas que são pessoas do Senhor, pessoas de Deus, que nós temos confiança, que tem uma questão verdadeiramente de fidelidade ao Senhor. Ela certamente vai guardar o seu segredo e assim você será aliviado da sua carga. Número 2. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Número 3. A expressão socorro e livramento de outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus, acima de tudo. Esther capítulo 4, versículo 14. Número 4. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso cotidiano na vida. No cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Número 5. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-lo, Esther agiu com cautela, apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Então veja que Esther, ela fez tudo o que precisava fazer. Ela não se precipitou, ela tomou ali o momento, ela esperou o momento certo, falou tudo que deveria falar no momento certo. Não se precipite, por mais que você tenha liberdade com uma pessoa, você vai fazer um pedido a ele, talvez o seu chefe, por exemplo, você quer um aumento, por exemplo, de salário, e você tem muita liberdade com essa pessoa, não se precipite pelo fato de você ser uma pessoa que tenha liberdade com ela. Você vai pelos trâmites legais, vai com cautela, vai com prudência. Antes, porém, ore ao Senhor, faça um jejum pela causa, para que o Senhor tome a direção. Lembre-se, a nossa provisão, ela precisa vir do Senhor, ela precisa vir de Deus. Para quê? Para que amanhã ou depois nós não venhamos pensar que foi por nosso próprio mérito, nossos próprios recursos. João 15:5 nos diz que sem mim nada podereis fazer. Então, sem o Senhor nada podemos fazer. Então, ore ao Senhor, busca ao Senhor em jejum, faça um propósito para a sua vida, para que o Senhor assim te dê aquela vitória pela qual você tanto almeja. Que Deus então continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!